Está começando mais um NCcast, estamos aqui ao vivo no Target, mas você pode nos assistir nas redes sociais da RTM Brasil e também do Ministério de Jovens, que é... @ na contramão RTM, @RTM Brasil, olha que fácil. Exatamente, e o mesmo @ serve para o YouTube, serve para tudo mais. Se você pesquisar isso aí, você acha a gente, né, Carlos? Isso mesmo, eu sempre falo que é um convidado especial, hoje também é um convidado especial. Sempre especiais. São Porque sempre todo mundo, especiais. como ele mesmo Mas diz, esse é filho o de lance. Deus. Vocês já assistiram Os Incríveis? Sim. Então, vocês não aprenderam com o Guri Incrível que se todo mundo é super, ninguém é super. Então, Essa se é todo verdade. mundo é especial, Tá todo mundo igual aqui no mesmo todo mundo igual. balaio. Então ninguém é especial. Vamos nivelar por baixo. Ninguém é especial. Ninguém é Então, especial. estamos aqui com mais um convidado, uma pessoa muito legal, serva de Cristo. Nada e que não é especial. ninguém. E que Não é não que é não é ninguém. especial. Mas já Especial é escreveu um aquele. livro, já plantou uma árvore também? Já plantei uma árvore, saltei de paraquedas, já fiz 2 tatuagens. O que falta? Fiz falta? filho. Acho A que já gente tá... conversou com gente que comeu olho de cabra, talvez. Não, comida não tem na minha lista. Era só plantar árvore, saltar de paraquedas, fazer um filho, Fazer uma um tatuagem. E acho que é isso, né? Pra zerar a vida, não Tá é? bom, já tá. E lançar um livro. Lancei. Bom, alguns. então vocês já estão vendo que a gente tá Grande aqui com cuca. o Bibo e a gente vai conversar um pouco sobre tecnologia, né, Carlos? Também. Internet. 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 Ele é podcaster, ele tem um podcast famoso, ele Canal é escritor. no YouTube. Olha Tem um aí. livro que muitos jovens estão com ele na mão e usam para decoração, segundo você Porque é um mesmo. livro lindo, a capa é linda. Então, mas esse é o objetivo, né? Fazer um livro capa dura que fique em pé sozinho, bonito. Porque há uma questão estética também no livro, né? É claro que o conteúdo precisa ser bom, não adianta ser só um livro bonito. Mas ser um livro bonito também é interessante, né? A beleza, a questão estética é uma dádiva divina também, né? Então, a beleza, a gente precisa cultivar a beleza, né? Ainda mais aquela que nos falta fisicamente, a gente põe naquilo que produz. Então o livro pode ser muito lindo dependendo da sua face. Exato. Então, assim, é bom caprichar. Ficou caprichado, né? O seu tema da palestra, que você ainda não falou, para Não quem falei, tá vendo isso falarei aqui ao daqui vivo. a pouco, depois de Antônio Neto. Essa é uma prévia, então. Essa é uma um prévia. prequel. Vamos testar os argumentos aqui agora. Essa questão de internet a serviço do reino. Título É. bonito, tudo mais, mas o que é? É eu transmitir meu culto? Transmitir meu culto da igreja, postar no Instagram ali uma devocional, isso é usar a internet a serviço do Olha, reino? também, né? A gente, depois da pandemia, nós tivemos a transmissão online ficou mais comum. Teve, na verdade, um parêntese aqui dentro desse tema, né? Enquanto algumas igrejas se solidificaram na transmissão online, outras entenderam que não, a gente não quer crente online, né? A gente vai parar com a transmissão porque o pessoal não está voltando mais para a igreja e tal. Mas, enfim, internet a serviço do reino de Deus, né? É uma coisa que é legal a gente pensar que a igreja, ela sempre esteve ligada em tecnologia. De alguma forma, a igreja, na sua história, ela sempre atentou para o uso da comunicação. Por exemplo, se você para pensar num sino, dizem aí os estudiosos que o sino das igrejas, bem, bem, é o primeiro meio de comunicação de massa. Então, porque você tinha nos povoados, ou seja, quando tocava o sino, comunicava alguma coisa, a hora da missa, a hora do culto e por aí vai. Então, o sino, meio-dia, enfim. Não, até hoje, né? Nossa, quando você lá, tem... Lá perto da minha casa, a igreja católica com o sino sempre. Que delícia, 6 né? da tarde. Exato, mas então, é um sinalizador, né? Um sinalizador que antigamente, hoje em dia, talvez não signifique muita coisa para a população de forma geral, mas antigamente ele sinalizava alguma coisa que envolvia o sagrado, né? Então, assim... se você para pensar, até o próprio Jesus pregando na beira do lago, no barco, aproveitando todo o vento, entende? Toda a Né? geografia. Sobe no monte para pregar, então tem algumas questões assim. E a igreja, ela sempre utilizou a tecnologia do seu tempo. Então vamos lá, nós hoje somos protestantes. Então a gente é crente, evangélico. Por quê? Porque em 1517, Martinho Lutero começou a questionar a igreja do seu tempo e ele conseguiu popularizar a teologia, a sua teologia, naquele tempo. Como? Por quê? Por causa da imprensa de Gutenberg. Então o que acontece? Gutenberg, né, que fez a imprensa, imprimiu uma Bíblia, já começa por aí e tal. E aí, com a imprensa de Gutenberg, você, que é uma tecnologia, e você consegue produzir conteúdo em larga escala.
Ou seja, eles faziam pequenos panfletos, então pequenos escritos, e isso então era pulverizado pela Europa e você ia fazendo a mentalidade da galera. Então percebam, a tecnologia ela vai ajudando a igreja a espalhar a sua mensagem. Então a igreja, de alguma forma, sempre utilizou essas ferramentas. É engraçado que quando vem o audiovisual, né, o cinema, a igreja ainda está tímida, né? Olha só, inclusive eu vou falar com o Keith, como é que é o nome dele? É Keith, né, que fala? É difícil falar, né? É o coach. A gente vai falar sobre ministérios inovadores. Por incrível que pareça, um ministério inovador na igreja é o audiovisual. Porque agora a gente tem, quando fala em filme crente, agora, assim, a gente fala em The Chosen, que é uma das primeiras coisas com uma qualidade bacana, né? Então percebam que quando vem a era do audiovisual, a gente meio que parece dar uma travada e não utiliza com eficácia esse meio de comunicação. Mas a internet está aí. E como tal, é uma baita ferramenta, né? A gente tem hoje uma cybercultura. A gente tem uma população, praticamente, uma cultura própria da internet. Então, o metaverso agora. Então, o metaverso é outra coisa, que veio, fez um barulho e morreu, né? É tipo carro elétrico, né? Vem, faz um barulho e daqui a pouco tá todo mundo na gasolina de volta. Então, e tô falando isso aqui em Alphaville, né? Onde tem muito carro elétrico. Mas aguardem a profecia que se cumprirá, né? Daqui a pouco tá todo mundo na gasosa de novo. Então, o que acontece? A internet, ela é uma ferramenta. E ela é uma ferramenta que é utilizada das mais variadas formas. E, obviamente, ela é uma formadora de cultura, assim como a televisão e o rádio foram. Ainda são em determinadas bolhas. Mas, por exemplo, vocês têm cara de ter menos de 25 anos. 24. Tô 24. Bem, tô com 27. Você tá... 27? Mas então, jovial. vocês, assim, ó, talvez já não pegaram mais a televisão. Assim, tipo, na infância, A gente assistia X-Men, então, mas assim, mas a nova geração, essa galera que hoje tem 14, 15, 18 anos, é YouTube, é Netflix, já é uma coisa online, on demand. E isso é uma formadora de cultura, entende? Então, assim, a internet, assim como todos os meios de comunicação que antecederam, formam cultura. Existem pessoas ali, players, existem pessoas pensando os conteúdos que estão fazendo. Então, assim, isso aqui, determinada coisa viralizou. Então, tem coisas que são virais de fato, outras coisas são programadas para serem virais. Foi pensado, foi planejado, né? Então, você tem a internet. Ainda meio sem lei, ainda meio sem ordem. Terra sem lei. Uma terra sem lei, mas que cria uma cultura. E você tem outro fenômeno também, que são as redes sociais. Cara, imagina assim, a gente sempre gostou dos nossos amigos e de compartilhar informação. Na minha época tinha o caderno de perguntas e respostas. Não tinha isso em vocês, eu acho, né? Bem, eu sou de Santa Catarina, não sei se também... Era um caderno? Era um caderno que você fazia... Você perguntava o nome da pessoa, então você deixava 2 folhas para botar o nome da galera. E depois você ia fazendo uma série de perguntas. Ela ali, a assistente ali, ela participa. Tu tem quantos anos? 26, viu? É questão cultural, então. É que é ABC, né? Então demorou mais. Olha só. Então o que acontece? Você já tinha essa ideia de saber o que o outro gosta, o que o outro pensa. Então você perguntava, perguntas clássicas, né? O nome, idade, signo, porque a gente, né, não era evangélico e tal. Cor favorita. Aí tinha cor favorita, quem você levaria para uma ilha deserta. É um grande stop. Não é um stop, é uma rede social mesmo para saber gostos e preferências. E é interessante que ali muito namoro nascia do caderno de perguntas. Quem você levaria para uma ilha deserta? Aí você botava lá, Fernando, né? Ela gosta do Fernando e tal. Meu nome nunca apareceu nessa lista, só pra constar. Aí o que acontece? Não, já apareceu, porque tinha outra pergunta. Quem você deixaria numa ilha deserta, apareceu né? em todas. Aí eu tava lá sempre. Mas o que acontece? O ser humano tem essa necessidade de se comunicar, essa necessidade de... Eu quero que as pessoas saibam que eu gosto de vermelho. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou de dinossauro, que é o meu signo, dinossauro. De se sentir pertencente num Pikachu. grupo, né? Exato, se sentir... Essa é a palavra, se sentir pertencente. Então a internet, ela deu essa possibilidade de uma pessoa tímida, de uma pessoa que talvez do presencial ela fosse acanhada, ali atrás de um avatar, de uma figura, de um desenho, de uma foto de um famoso ou de um céu azul, ela pode se expressar, falar o que pensa e tal. Obviamente que isso tem coisas muito positivas e obviamente tem coisas muito destrutivas. E a gente vivencia isso, né? Então a internet, ela acaba se tornando então uma nova ágora.
O que era a ágora, por exemplo, no tempo do apóstolo Paulo? Era o lugar onde as pessoas iam para debater ideias. Elas iam para debater ideias. É o próprio Twitter, né? O X. Twitter, Mas o é X. responsável, uma não, o ágora. Twitter um pouco melhor, né? Então, por que era um pouco melhor? Primeiro porque era uma coisa mais nichada, obviamente, né? Intelectuais iam para a ágora. Era uma coisa mais intelectualizada. E assim, e isso que vem da Grécia atravessa a história. O ser humano sempre gostou de discutir ideias. A discussão teológica, que é o nosso métier aqui, ela sempre existiu na igreja. Se você lê o Novo Testamento, a Bíblia, você vai perceber que Jesus tem discussões teológicas, né, com líderes religiosos, mas também com o povo. Aliás, Jesus tem discussões teológicas com mulheres, algo impensável no seu tempo. Aliás, mulheres que estão me ouvindo, façam teologia. A teologia carece de mulheres, né? Então o que acontece? Teologia também é uma coisa de mulher. E teologia é algo para ser discutido. Só que antes era no ambiente tete a tete, presencial. E no presencial você tem algumas etiquetas, algumas, sabe, uma educação, uma meio postura. polida, né? É polido. Você tem uma postura no Dá presencial. pra compreender melhor também o que a pessoa tá te passando? Sim, você tem o falar, o ouvir, né? O prestar atenção no outro, no tempo. Exato, é diferente. Cara, com a internet vira realmente um pandemônio. Com a internet você vira, assim, uma discussão onde você não ouve mais o outro. Com a internet eu só quero ser ouvido e a minha tweetada é a minha lacrada. E às vezes você nem conhece a pessoa e você já tá ali opinando. Não, faça isso, não acredito que você fez assim. Pô. Não, e assim, você não conhece a pessoa, então você tece julgamentos que são injustos. Né? Então assim, por exemplo, você é um teólogo de internet, mas não conhece a minha vida com igreja local. O cara já veio com o pé na porta. Não, eu tenho... Beleza, eu não sou pastor de igreja local. você de internet, como se fosse só ruim, Exato, né? mas assim, então você ofende as pessoas porque você não conhece a história delas. Então, a internet, ela é esse campo cultural que sim, precisa ter a presença de cristãos lá. Mas agora, como deveria ser então a presença dos cristãos na internet? Que daí eu dei toda essa volta para responder a tua pergunta, né? Como é que deveria ser a presença do cristão na internet? Bem, a presença do cristão na internet deveria ser como a presença dele em qualquer lugar. Como um filho de Deus. Como alguém que representa uma mensagem. E não só representa, é a escrita dessa mensagem como uma carta viva para esse mundo. Então a presença online de um crente deveria refletir a crença dele. E a gente não vê isso, infelizmente. O que a gente vê são pessoas que, no afã de defenderem a sua teologia, de defenderem a sua fé, matam outras pessoas, matam reputações, matam pessoas, matam Jesus no coração de pessoas. O que a gente mais vê hoje na internet são cristãos querendo defender a sua ideologia e teologia, porque política e teologia se misturaram como nunca antes na história desse país, tá? Nunca se misturou tanto ideologia e teologia como hoje, e a gente vê isso nas redes sociais. Então, a presença do cristão, né, na internet, o uso da internet para o reino de Deus, deve seguir os princípios do reino de Deus. E a gente tem alguns princípios. A própria presença do apóstolo Paulo em Atos capítulo 17, quando ele está lá na Ágora, é muito legal, tá? E assim, prestem atenção. Eu deixei minha Bíblia lá na igreja porque eu vou pregar daqui a pouco, né? Mas se você pega Atos 17, você vai perceber que Paulo, quando ele chega, o sinal, você está cansado? Não, obrigado, eu quero o texto bíblico, sai fora. Aqui, ó. Quando você vai ler Atos 17, você percebe que Paulo, quando ele vê a idolatria do lugar, mano, ele fica pistola. Tipo assim, ele fica furioso, entendeu? Porque ele vê a idolatria daquele lugar. Mas quando ele vai para a arena discutir com a galera, polido, ele começa, senhores atenienses. Olá, meus queridos. Exato. Cara, ou seja, ele tá bravo. Ele tá bravo, né? Lucas vai registrando Lucas registra que ele ficou realmente assim, sabe? Bem consternado com aquilo. Então o que acontece? Mano, quando ele chega para discutir com a galera, olha só, versículo 16. Enquanto Paulo... Essa água aqui foi só... Eu não quero outro copo. Não, é pra você, é pra você. A água tá aqui, peraí. Essa água aqui, Jesus já transformou água em nada. Isso. Tá vendo se Mas você é quem crente já tomou mesmo? antes de mim aqui? Não, Porque... a xícara é pra você, a xícara.
A gente lavou Então tá a bom. xícara no banheiro. É porque sabe quem domina a minha cabeça no Divertidamente? É o nojinho. O meu é o nojinho. Já viram Divertidamente? A minha, Já, a minha é o óbvio. nojinho, a minha é o A nojinho. gente queria testar sua fé, né? Você falhou no teste, mas tá bom. A Bíblia fala em pegar em serpente, né? Escorpião, e eu com medo de beber na xícara do outro, né? Ó, a minha esposa me conhece, já tá com uma água ali fora. Não, dizem eles que lavaram a xícara, amor. Eu vou confiar, são tudo crente, tá? Mas olha só aqui. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Mano, Paulo ficou furioso. Olha só o texto. O seu espírito se revoltava. Então, mano, ele via, há uma idolatria aqui, há um pecado nessa cidade. Pistola. Há algo que precisa de Jesus, algo que precisa do evangelho aqui. Mas o texto vai dizendo, ele vai, né? Então ele anda por ali, vai na sinagoga e tal. E aí, ele vai e ele chega então na ágora ali, tá? Quando ele chega, né? A gente vai ler no versículo 22. No Areópago, perdão. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, esqueçam quando eu falei Ágora, na verdade é Areópago. Vai aparecer, coração, confia. Isso, põe aí, ele errou. É Areópago, tá? No meio do Areópago ele diz, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Por dentro ele está falando, seus bandos de idólatras, Miserável. vão queimar no inferno se continuar assim. Por dentro ele estava assim. Mas não, mano, não é assim que a gente faz teologia pública. Não é assim que a gente faz teologia na internet, chamando os outros, né, pela opção sexual deles, e vocês vão tudo pro inferno, entendeu? Não, porque você vota nesse, você não é nem crente e tal, anátema. Sua teologia é assim. ruim. A sua teologia é Mano, a gente tem... Arminiano. calvinista, arminiano, pré-milenista, amilenista, enfim, todas essas discussões. Criação, Mano, tudo. então, olha só, nós do Bibotalk, nós temos uma posição em relação à criação, que nós não vemos problema nenhum na ciência moderna. Entende? Nós somos criacionistas, porque acreditamos que Deus criou todas as coisas, mas nós não temos problema com a teoria da evolução, por exemplo. O próprio Guilherme de Carvalho, que me antecedeu aqui, pensa da mesma maneira, John Stott, Tim Keller e tantos outros homens de Deus, e mulheres também. Então o que acontece? E a gente às vezes faz alguns podcasts falando da possibilidade da relação do diálogo entre fé, a leitura de Gênesis e as teorias da evolução. A gente não vê conflito. E a gente consegue ler de maneira tranquila e tal. Mano, aí tem gente que vai comentar, e gente até famosa, pastor de igreja, tudo, e o comentário é anátema. Herege. Anátema. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas anátema é a palavra que Paulo usa para aqueles que estão distorcendo o evangelho. Estão distorcendo a mensagem central do cristianismo. E aí só porque a gente pensa diferente dele, ele nos chama de anátema. Mas também não tem isso? Também não tem a parte distorcida na internet? Tem muito também, não tem? Não, tem, mas o que tu quer dizer assim? pontos Não, que a não. gente pode Mas eu quero dizer o discordar. seguinte, assim, ó. Tem muita coisa distorcida na internet, porque como eu falei no começo, é uma terra onde todo mundo pode falar o que quiser. Antes a gente falava as nossas idiotices para os nossos amigos sentado embaixo de um poste. Entendeu? Não era assim, e morria ali, entendeu? Você era o idiota da turma. Agora não, agora você é o idiota de uma rede social. De repente, uma coisa que você fala que é absurda, você viraliza. Você tem pastores compartilhando notícias falsas. Entendeu? Então antes ele falava uma notícia falsa no púlpito da igreja dele, que já é uma coisa ruim. Agora não, ele fala na internet, aí o jornal da cidade vê que o pastor daquela igreja falou um absurdo, aí vira notícia na cidade. Porque o evangelho está sendo pregado? Não, porque ele está pregando, ele está ensinando coisa errada na internet. Então tem coisa falsa. Mas como é que eu lido com a coisa falsa? Ensinando a certa de maneira educada. Entendeu? Não chamando o outro de anátema. Vamos lá. Eu acreditar que a teoria da evolução, eu consigo dialogar a teoria da evolução e Bíblia Sagrada. Isso é central para a salvação? Não. Não. Podemos discordar e ser A gente felizes. pode discordar, você pode continuar achando que Deus criou em 6 dias e que a Terra tem 6.000 anos. Entendeu? Tu pode continuar, eu vou discordar disso, eu e toda a comunidade científica, né, praticamente. Mas assim, mas tudo bem, a gente continua, irmão, por quê? Porque eu e você acreditamos que Jesus Cristo, ele é Deus encarnado, Deus entre nós, e ele morreu e ressuscitou. É isso que define a nossa fé. Não se eu votei na direita ou na esquerda, e se eu acredito na teoria do Big Bang. Ou se eu sou pré-milenista, ou se eu sou amilenista, entendeu?
Mas como que a gente usa essa rede social, esse meio, para alcançar as pessoas, se a gente está demonizando tudo isso? Porque fora que a gente fala, isso é do inimigo. Já que é o caos, né? É o caos. E quando eu vejo um irmão que eu já discordo, eu demonizo ele também. Como que a gente vai usar esse meio para alcançar o próximo? A gente está, muitas vezes, dividindo o próprio reino dentro dele. Então, eu vou abrir a minha palestra daqui a pouco falando exatamente isso. Imagina se os apóstolos soubessem que vai chegar um tempo na história da humanidade em que você vai poder falar uma coisa e essa coisa vai ser lida por milhares de pessoas. Alegria, né? Imagina, olha, gente, vai chegar um tempo que as suas palavras, elas poderão alcançar milhões de pessoas. Mano, eles iam falar assim, ó, nossa, sensacional. E o que que os crentes estão fazendo com tudo isso? Eles estão acabando uns com os outros. Perdendo tempo brigando entre si, Estão perdendo tempo para ver quem é mais crente e quem tem a melhor teologia. Entendeu? Mano, eu acho que se Paulo, né, tivesse olhando lá de cima agora, o momento... Não sei né, se ele ia ser tão polido com tipo a assim, gente. não, mas é que tá, esse é o lance. Entre os religiosos, na discussão com os religiosos, Jesus não era polido. Era no meio. Né? Não, ele não é. Paulo Raça não, de não víbora. é. Exatamente. Paulo não foi polido com Pedro. Entendeu? Paulo chega para Pedro em Gálatas capítulo 2 e fala assim, ó, tu é hipócrita, cara. Tu tá aí, ó, quando não tinha ninguém da parte de Tiago, que era aquela galera que era cristã, mas ainda preservava o judaísmo, pô, tu tava aqui sentado na mesa com os gentios, né, comendo o que a gente comia e tal. Agora que tu soube que a galera tava chegando aqui, tu levanta e sai, tu é hipócrita, mano. Entendeu? Seu falso. Seu falso, falciane, entendeu? Então, o que acontece? O que acontece? Isso que é, mas percebam, obviamente, que isso ali é uma coisa interna e tal, Sim. é entre os cristãos. E é um bate-papo de amigo ali, Exato, né? não é chegar na internet e ficar expondo o pecado dos outros. Não é assim que faz. O pecado do meu irmão eu lido e trato com o meu irmão. Entendeu? Eu lido com aquela igreja. Dependendo do pecado e quem for a pessoa, lida com a igreja, na assembleia da igreja. Quando é líder, faz assim, né? O público é o último estágio do último do último. Não, na verdade o público não precisa. O público precisa. Sabe quando o público deve ser acionado? Mano, você foi abusado na igreja. Então, diga assim. Aí você tentou de tudo, recorreu a todas as lideranças, todo mundo Tentou acobertar, vamos dizer. acobertou e ninguém te deu bola. Meu irmão, Jornalismo. aí vai pro jornal, Exato. entendeu? Vai com provas pro jornal e aí põe a boca no trombone. Porque, infelizmente, foi o meio para, né, para que o abuso não fosse Talvez, como... então, o diálogo esteja aí de que não vale a pena eu ir lá no chat do Insta brigar e vale a pena eu chamar ele para ter uma conversa íntima? Sim, no caso, às vezes, fisicamente não é possível, né? Então, mas então que seja uma conversa privada, entendeu? Porque assim, gente, ó, tem até um texto que eu separei aqui, tem alguns textos de Paulo, o próprio Pedro, né? Que ele vai nos ensinar o quê? Que a gente deve fazer as coisas com mansidão. Ó, Paulo fala, por exemplo, dando uma orientação a Timóteo, um jovem pastor, né, em Éfeso, ele fala o seguinte: ao servo do Senhor não convém brigar. Ponto. Discussão tola. Sabe o que quer dizer aqui no grego? Não brigar mesmo. É a mesma coisa. É a mesma coisa, Traduziram certinho, entendeu? né? Não precisa ser mestre em grego para entender esse texto. Ao servo do Senhor não convém brigar. Não convém brigar. Entendeu? É isso. Mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente. Mano, tudo que a gente mais vê nessas bolhas de discussão é falta de paciência, falta de amor, falta de compreensão. Entende? É porque a gente fica indignado com a teologia do outro. E eu posso achar a teologia do outro errada. E sim, tem muita teologia errada na internet. Tem muito teólogo coach distorcendo a escritura. Né? Tem muito teólogo, muito pastor da teologia da prosperidade distorcendo a escritura para tirar dinheiro do povo. Tem. Só que esse tipo de coisa a gente não faz muitas vezes batendo neles, mas ensinando o certo. Tem que estudar, tá munido de informação Exato. boa, mas além disso, saber Isso. se comunicar, E né? principalmente você educar a sua comunidade local. Porque às vezes acontece o seguinte, você está lá pregando na sua igreja local, também desconectado do mundo, mas os seus membros estão ouvindo outros pastores na internet. E aí você acha, não, basta pregar a escritura que tudo se resolve. Não, meu amigo, você que é um pastor de comunidade local, precisa estar antenado no mundo. Você precisa fazer o quê? Uma leitura do universo ao seu redor. Para você também responder as perguntas que os seus membros estão tendo. Entendeu? Ah, Jesus é a resposta. Mas descubra qual é a pergunta. Essa é a nossa tarefa. Sim. Entende? Como que Então, mantém essa sanidade, né? Eu digo, isso vale para os dois. Ela cuida das redes sociais, tanto dos jovens quanto da rádio.
E assim, tem feito um trabalho incrível, tem crescido, mas assim, é um post de um testemunho abençoando, já tem alguém falando, sabia que era calvinista, sabia que era arminiano. E às vezes falando, pastores têm que ser abertos, conversar com a comunidade, mas pastor, é tudo fechado. Tá, mas calma, a gente tá falando que a gente pode ser diferente. Tipo, sempre vai pro lado negativo, e você né? que comunica tanto pela internet, como que mantém a sanidade mental e espiritual com Cara, os irmãos atacando a sanidade violentamente? mental já tá Então, para ser bem honesto, assim, manter a sanidade mental seria manter distância. Eu passei agora 2 meses Eu desconectado. tinha visto um post seu. Passei 2 meses desconectado e vou dizer pra vocês... Fez um detox. Fui obrigado, né? Porque eu tava workaholic, enfim, e isso ocasionou uma série de problemas comigo, com a minha família, trabalhando demais, hiperconectado, e isso faz mal, né? E traz uma série de problemas. E aí eu fui parado, entendeu? Tipo assim, parei, porque senão ia dar muito ruim. Já tava dando ruim, mas podia dar muito pior. E, mano, vou dizer pra você, no começo é difícil você ficar, né? Eu sou um cara comunicativo, gosto de falar o que penso, tenho um público, enfim. Mas, assim, chegou um tempo que eu falei, mano, eu viveria sem isso aqui. Entende? Eu viveria sem a comunicação, eu viveria sem ficar olhando as redes sociais, sem saber... Assim, a gente perde algumas coisas boas, só que, mano, você tá ali toda hora se intoxicando. A sua, né, eu não sou psicólogo, mas já conversei com psicólogos e já li livros sobre isso. O próprio Pirâmide da Sabedoria, recomendo demais esse muito livro, bom esse livro. A Pirâmide da Sabedoria. Mas o fato é que nós não estamos preparados e nunca estaremos para a velocidade do mundo. A gente não está preparado para uma rede social que num post você tem alguém comemorando porque nasceu o filho, no outro alguém que perdeu o filho. Na mesma timeline, você tem gente casando e gente se separando, você tem gente morrendo, gente nascendo, você tem gente se achando e gente dizendo que vai tirar a própria vida. Cara, você não dá conta. Sabe como é que você gerencia isso? Você joga tudo na mesma piscina. Então você acaba não tendo mais sensibilidades, entendeu? Ou você fica muito afetado e isso você fica mal. Você acha que a gente fica até meio alienado? Alienado, sem sombra de dúvida. E você fica... E também tem o lance da dopamina, né? A rede social, ela é feita para te dar mini prazeres. Por que vídeos viralizam curtos? Então você quer ver um Reels, você quer rir em 30 segundos. Você quer ver um Reels e quer ser impressionado nos primeiros 5 segundos. É isso, você tem que prender alguém com o seu conteúdo em 5 segundos. Fazer um SMR abrindo a Bíblia. Agora, Uau. assim, você tem que... Então, assim, e a gente se acostuma com vídeos rápidos. Quando você percebe, você tá meia hora. Você passou meia hora do seu presente com o passado dos outros. Dá aquela sensação estranha de, nossa, já passou. É isso? Não, você antes fazia o número 2 em 3 minutos. Você faz o número 2 agora em 15 minutos. Se tiver tomada, então... Entendeu? 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 Cara, você... Entendeu? Então, assim, a gente tem... isso está causando muitos problemas. Isso tá saindo um monte de pesquisa aí agora sobre o dano das telas na nossa cognição, nas nossas relações interpessoais, entendeu? Na alfabetização e na aprendizagem das crianças. Por quê? Tá todo mundo com tela. Assim, a gente precisa tomar muito cuidado. E agora, como manter a sanidade? Cara, com o máximo de distância que você conseguir. Entendeu? Então, por exemplo, eu era um cara que eu tinha de conexão com rede social 4 horas por dia, por exemplo. Era a minha métrica segundo o iPhone. Aí você diminui para 4 minutos, né? Então, assim, é muito louco. Claro, o WhatsApp ali ainda, eu passei a usar mais o WhatsApp, contato com amigos e tal. Mas, assim, eu viveria sem aquilo, sabe? É por isso que, às vezes, eu não consigo entender quem não vive disso, tá lá se desgastando na rede social para defender um político, para defender um pastor, uma pastora, para defender uma rede social. Ali do mercadinho do lado num super debate. Não. Faz na casa Exato. Não, e aí você entra no Twitter, né, que é a pior, é a rede social mais... Porque, assim, no Instagram você tem a vaidade e a hipocrisia. Exatamente. Né? Então, é todo mundo legal, com família perfeita, casamentos maravilhosos e tal. No Instagram é aquela hipocrisia. E no Twitter é o ódio, né? A bilis. No Twitter é todo mundo querendo ter razão. E sabe qual é o lance, cara, da rede social? E que me dá raiva? E isso não é tanto um problema meu, né? Mas a gente quer ter opinião pra tudo. Tem que ser especialista em A todos gente os vira acha que especialista. pode opinar, cara, né? e não Tipo... à toa, gente inteligente acaba se atropelando, porque você já quer comentar o último acontecimento. Só que, mano, o negócio tá se desdobrando ainda e você não tem todas as informações pra poder julgar o rolê, entendeu? Aí você se atropela. E aí sabe o que acontece? Você corrompe a mensagem do evangelho.
Vê o Joãozinho Minecraft, 12 anos, e corrige a sua postagem, porque você tá querendo... Exato, e aconteceu, Então é né? importante falar isso, porque eu acho que tem muito líder, muita gente que, enfim, é admirada, tem conhecimento teológico, que acaba mais afastando as pessoas da verdade do evangelho do que aproximando nesses debates super polarizados na internet. Exato. Sabe? Assim, eu acho que a gente tem que ter algumas pessoas que eu creio que Deus separa para o debate, mas eu vou dar um nome aqui porque eu vou falar de forma positiva, então eu vou dar nome. Aquele que a gente acha Não que tá fazendo vamos errado... criticar. Não, aquele que a gente acha que faz errado a gente não fala, mas quem faz certo é bom a gente falar. Gente, Davi Lago, já pregou aqui, aliás, vai pregar domingo aqui na Target. Mano, o Davi Lago é um cara que tem uma capilaridade absurda. Ele vai no meio neopentecostal gospel e tá na presbiteriana no outro dia, assim, sabe? Então ele é um cara que tem uma capilaridade. Ele é um cara que escreve livro... que é um livro de autoajuda em última análise, mas assim, naquela medida boa, com Bíblia, e é um cara que manja muito de teologia, e discute Martin Luther King, e tá discutindo ansiedade, sabe? Então ele é um cara muito versátil, assim. Mas é interessante que eu não vejo Davi causando nas redes sociais. Você não vai ver. Você não vai ver. Sabe por que você não vai ver? Porque o Davi tá discutindo coisa importante onde tem que ser discutida. Nas Aqui, universidades, na Target com a gente. nas igrejas, entendeu? Falando. Ele não tá na rede social, porque a rede social despersonaliza. Na rede social não tem eu e tu, tem isso e aquilo. A gente Entendeu? reduz o poder do discurso ali, né, no caso. Você pasteuriza, entendeu? Então, assim, eu acho impressionante. Ao mesmo tempo, tem que ter pessoas que estão lá fazendo um trabalho. Eu acho que eu faço um trabalho na internet. Mas, assim, a postura que eu adotei nos últimos, sei lá, talvez 5 anos, foi não ceder tanto às polêmicas. E quando ceder às polêmicas, né? Por exemplo, a gente teve recentemente, sem citar muitos nomes, mas o nome de uma igreja foi muito falada no Brasil, por conta de escândalos e tal. Sim. Cara, é uma coisa muito séria. Eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar com respeito. Porque primeiro que não é toda a igreja assim, não é todo um pastor assim, entendeu? Vou citar Tem que ter nomes, muito cuidado, porque mas você tem muito que cuidado, olhar todos os respeito lados. e principalmente atacar os argumentos. Ó, isso aqui é errado, gente. Sim. O problema é que às vezes a galera no afã de querer defender a verdade, vai com linguagem chula, vai com ad hominem, Condena xinga a todos os pessoa, seus irmãos em Cristo por condena, conta de exatamente. poucos. Cara, então assim, por exemplo, né, a questão da sexualidade, né, a Andrea teve aqui no podcast. Mano, é um assunto delicado. Só que às vezes eu vejo que a galera perde muito a mão quando vai discutir isso aí na internet. Por quê? Ah, mas é porque o militante tá... Mano, mas tu não deve usar a mesma linguagem do militante do outro lado. Exato. Você perde a razão, entendeu? Mas aí o pessoal gosta muito de utilizar, e com isso eu caminho pro final, né, que acho que estamos encerrando. O pessoal gosta muito de utilizar Jesus no templo. Não, porque Jesus, ele não brincou com a verdade, quando ele viu que o templo era um covil de bandidos, um covil de salteadores. Na verdade, bandidos ali, salteadores, era mais pessoas que se reuniam no templo para conspirar contra o Império Romano, né? Então, assim, esse covil. E Jesus chegou lá, derrubando a mesa dos cambistas e da galera e tal. Mas, mano, primeiro, você não é Jesus. Já acabou aí, né? Pronto. Se quiser. Só esse primeiro ponto, você não é Jesus, tá? Ali é uma circunstância muito específica. Em nenhum momento a gente é chamado na Bíblia para ter essa ira, entendeu? Mas a Bíblia diz irai-vos e não pequeis. Então eu estou irado contra o que estão fazendo com a igreja. Não, mas não é essa a postura. Não é. Jesus mandou nós sermos amáveis, nós tratarmos com respeito. E outra, Jesus era assim com religiosos, algo muito específico do seu tempo. Jesus estava combatendo uma religião porque ele estava trazendo algo novo para essa religião. É outra circunstância, Imagina, Jesus fala contra o templo. Por quê? Por que ele está falando contra o templo? Porque agora ele é o templo. João capítulo 2. Esse templo vai ser destruído, mas... A lei, né? Entendeu? Ele agora vai trazer uma coisa nova. Agora nós já estamos nisso que Jesus. Agora o nosso discurso é como Paulo orienta, com mansidão, com paz. É como Pedro escreve. Pedro escreve o quê? Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Faça-no, porém, de modo amável e respeitoso. Cara, a todo momento a Bíblia está falando isso. Faça com amor, com respeito, com amabilidade. Bem-aventurado quem? Os pacificadores.
Então, cara, é uma postura que a gente precisa levar pra internet, pra manifestar o Mas, reino. ó, eu acho que a gente falou aqui, a gente viu que tem muita coisa negativa. Eu nem sei tudo que eu vou falar na palestra agora, que eu falei um monte de coisa. Vai ficar uma confusão isso aí. Você vai... Será Vocês que eu já vão falei? subir comigo, a gente repete lá tudo. Bora. Mas assim, a gente falou tanta coisa, tipo, é um lugar de alienação, precisa ter controle, tem gente falando coisa nada a ver, tem gente falando coisa boa, tem que ter Isso. gente... Enfim, tem esperança, então, pra rede social? Porque Não. muita gente ama estar lá. Não. Gente, a internet, como parte do sistema do mundo, ela jaz do maligno. Entendeu? A internet, nessa cybercultura, ela nunca haverá uma redenção da cybercultura. Entende? Assim como nunca haverá uma redenção da cultura. Ou seja, E só quando esperança Jesus voltar. Talvez pra quem tá trabalhando com redes. Então, a esperança é essa, que cada um de nós criemos consciência de uma postura mais amável na internet, entendeu? Lembrar que isso não vai extinguir. Mas não vai Exato. extinguir aquele Tipo, que... seja mas pacificador. Se a gente, por exemplo, com esse podcast conseguir influenciar alguns, a gente já venceu. Porque assim, ó, uma coisa que a gente tem que ter em mente, isso pode ser meio desanimador, é que Jesus diz que nós teremos o quê? Sal da terra. A ideia do sal é, cara, a gente vai salgar, a gente vai de alguma forma retardar o apodrecimento. Entende? Ou o sal como algo para ajudar no cultivo. Então a gente vai plantar alguma coisa ali, mas é alguma coisa, não é a colheita, não é, sabe, tudo, não é a colheita inteira, não é o campo inteiro, é um lugar só. Então assim, seja o sal no sentido de retardar o apodrecimento, ou seja o sal para preparar o solo para uma semente nascer ali, não vai ser todo o solo e de alguma forma vai apodrecer em algum momento. Então assim, a esperança do mundo é Cristo. Isso, e essa porcaria toda só vai passar quando ele voltar, entendeu? Aí Deus será tudo em todos, aí a gente vai se respeitar de forma plena e tal. Só que é o seguinte, enquanto isso não acontece, é pedido dos filhos de Deus que hajam como cidadão celestial. É pedido dos filhos de Deus que hajam como filhos de Deus. Então é o nosso desafio, entendeu? Não somos daqui, mas já que estamos aqui... Exato, então, nós temos uma dupla cidadania, né? Então a gente vive o novo ainda estando no velho, sabe? E esse é o desafio, entende? Então assim, sinceramente, eu acho que rede social, se não é o seu ministério, entende? Eu acho que quanto menos opinião tu der ali, é pior. Sabe? Agora, usa para compartilhar devocional, para compartilhar versículo bíblico, entendeu? Não para compartilhar ideologia política, para defender político, para defender prefeito. Cara, eles vão passar e estão rindo da tua cara, entendeu? E ninguém tá nem aí para ti, nem para a igreja. Todos eles querem só usar a igreja para benefício próprio. Então não vale a pena você se desgastar por ideologia. Se desgaste por boa teologia, por teologia comum, aquele solo comum do cristianismo, entendeu? Na mesa, Exato. fora da rede social. Porque assim, e principalmente isso, entendeu? Cara, é muito louco e com isso eu encerro. Tá, deu já, porque eu posso falar mais uma hora aqui. Né? Enquanto a Mariana não aparecer aqui, a gente continua. Vai meio que subir no palco da conferência. Não, se a Mariana... Deixa eu ver, a Mariana não ligou aqui ainda. Mas eu digo o seguinte, mano, olha só que loucura, né? Se você... E ela olhando, tipo, ué... Opa! Cara, olha só que doideira. Infelizmente, o Rio Grande do Sul tá passando por um apocalipse, né? Tá passando por um cenário de guerra, assim. O Rio Grande do Sul tá muito pior do que vocês estão vendo na televisão, no jornal e no Instagram. A coisa realmente lá tá, assim, no nível furacão Katrina, assim, sabe? Cara, é muito louco, assim. É uma desgraça que aconteceu lá. Só que, como tem acontecido algo lindo lá, ou seja, como Deus consegue da catástrofe tirar amor e unidade da igreja. Tá acontecendo algo muito legal, porque igrejas que não se bicavam, igrejas que tinham, assim, desafetos e, sabe, assim, até já troca de farpas em redes sociais, acusações em... Mano, maluco, isso assim, é de explodir cabeça. Acusações, não, porque esse pastor é isso e aquilo. Gente se brigando, adivinha onde? No Twitter, sabe? Gente se brigando. Mano, de repente... Eu preciso ligar para esse pastor porque eles estão aqui fazendo algo no Rio Grande do Sul. Mano, isso aí é muito maluco. Olha só que doideira. Isso eu vou ter que falar. Gente, vocês vão ter que ir na minha palestra para me lembrar. Ei, fala aquilo lá que você falou que ia falar. Porque, olha só, por causa de uma tragédia, ou seja, você tem milhões de pessoas precisando de ajuda, milhões de pessoas. Não é assim, 150 pessoas. É milhões de pessoas, milhares de pessoas em situações assim horrorosas.
Aí você tem, ou seja, cara, tem uma demanda aqui no nosso estado que é muito maior do que a nossa desavença teológica ou aquilo que ele fez e que ele falou e tal. Porque ele tá aqui, ela tá aqui, essa igreja tá aqui, eu preciso ligar para eles porque a gente precisa unir forças para ajudar quem precisa. Ou seja, olha só que interessante. E aí percebam como a gente perdeu a noção de inferno, como a gente perdeu a noção de peregrinos nesse mundo. Ruim, não, né, olha de só, mano, precisou de uma pra se unir. catástrofe dessa Que pra gente ridículo. perceber o óbvio. Porque, meu irmão, digamos que não houvesse catástrofe. Tá acontecendo uma catástrofe que é de pessoas partindo sem conhecer Jesus. Ou seja, tem um mal no mundo que pode ser combatido com a igreja, mas não. A gente está se brigando. E aí eu termino citando uma grande peça cultural dos sábios filósofos, que é Vingadores, o filme da Marvel, que diz o seguinte, mano... Vamos falar do Homem de Ferro. Vamos, ele tá nesse diálogo. Cara, chega lá no Guerra Infinita, né? O Hulk cai, depois que levou uma costa do Thanos, aí ele tá lá, ele, o Doutor Estranho, né? O Young lá conversando, e aí nisso chama o Tony Stark. Aí ele fala assim, Tony, e a joia e não sei o que pois é, a joia tá perdida por aí. Aí você perdeu outro super robô, pois é, o Visão é um pouco mais que isso. A gente precisa achar o Visão. Eu não sei como é que a gente vai fazer. O Capitão consegue achar o Visão. Chama o Capitão América no caso, o Steve Rogers. Aí o Tony fica, pois é, eu e o Capitão a gente brigou, os Vingadores acabaram. Como assim? Como uma banda? Como os Beatles? É um pouco mais complexo que isso. Aí o Bruce Banner fala uma coisa que é sensacional. O Tony, o Thanos tá vindo, não me interessa com quem tu fala agora ou não. Ou seja, cara, a desavença de vocês não interessa, tem um mal no mundo que precisa ser combatido. Mano, é isso, traz agora pra igreja, né? Jesus diz que a igreja é aquela que vai contra as portas do inferno. Mas sabe o que a gente tá fazendo? A gente parou na porta do inferno pra... Seu calvinista, seu arminiano. Entendeu? A minha desavença teológica é pior do que invadir a porta do inferno, entendeu? É isso, obrigado pela participação. Finalizou aí. O cara até levantou. Mas eu amei que linkou com Vingadores, porque eu amo, tá no meu coração. Quem não gosta Siga tá nas errado. redes sociais, na descrição vai ter tudo, Bibotalks, compre Isso. o livro Deus que Destrói Sonhos, pra ver se você quebra um pouco da sua serviço também. Até mais. Boa, é nóis, valeu galera, tamo together.